queridos, sejam todos bem-vindos ao Madame de Cristo. Madame de Cristo é um relato sobre a magnífica história de uma mulher que experimentou o poder da transformação. Essa mulher sou eu. Eu sou Maria Marques, moro na Bay Area de São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. Sou mãe de um filho e avó de 2 netos. Também sou escritora e líder do projeto Conectados em Cristo, que é um projeto pensado e desenvolvido para solteiros, divorciados e viúvos. Aqui será o nosso cantinho, lugar onde irei compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, a minha essência e quem realmente sou hoje e como é importante uma boa estrutura familiar, um lar estruturado. É aquele que perguntamos aos nossos filhos como correu o seu dia, dialogar e ajudar nas tarefas de casa, porque a família deve ser símbolo de comunicação e união. Esse é o primeiro episódio da série Madame de Cristo, livro em que tirei várias inspirações sobre o meu passado. Hoje tenho 55 anos e posso dizer que fui transformada. Passei por muitas coisas na vida, desde uma filha querida por meu pai, até mesmo a falsas acusações sobre minha moral. Acusações essas que me causou uma mudança drástica. Essas mudanças me levou ao caminho das drogas e até mesmo da prostituição. Cheguei a ser ameaçada de morte diversas vezes. E hoje entendo que só não caí porque Deus esteve comigo, me livrando e guardando de todo o mal que estava ao meu redor. Eu morava com meus pais e éramos uma família normal como qualquer outra, sempre muito humildes e com muita simplicidade. Minha mãe sempre foi uma mulher trabalhadora e direita com suas coisas. Meu pai sempre trabalhador, porém eu o via muito pouco. Ele trabalhava com plantação de lavouras e, naquela época, eu só o via nos finais de semana. Ele sempre lutou muito para nos sustentar. Eu mal esperava para que chegasse a hora em que eu pudesse vê-lo e ir correndo ao seu encontro. Mamãe sempre teve uma personalidade muito forte, o oposto do meu pai. Devido aos afazeres do dia a dia e pelas responsabilidades que tinha em cuidar do lar e da família, enquanto meu pai estava ausente, ela não tinha tanta paciência com a gente e, se desobedecíamos, ela ficava muito brava. Ao completar 14 anos de idade, em plena adolescência, fui surpreendida para uma reunião na sala de casa. E lá estava meu irmão mais velho, meus pais e outras pessoas que não faziam parte da família. Eu, sem entender nada, e rapidamente a mulher que lá estava começou a me acusar de ter adulterado com o marido dela. Eram acusações muito graves e, sem nem me perguntar nada, todos ali naquela sala começaram a me acusar. Eu ainda tentava dizer que aquilo não era verdade e que ainda era virgem, mas nada adiantava. Ainda disse que quando me tornasse uma mulher, eles realmente saberiam por minha boca. Porém, nada adiantou. Esse era apenas o início do meu sofrimento. Em poucos dias, a cidade toda ficou sabendo e comecei a receber assédios nas ruas,
As pessoas falavam de mim para as outras pessoas e eu percebia tudo aquilo e meu coração ficava partido. Nunca mais eu tive sossego, até que chegou um dia em que fui abusada sexualmente por um cara bem mais velho do que eu. Eu era apenas uma adolescente e nem sabia direito sobre a vida, e isso acabou comigo. Criei coragem e, como tinha prometido aos meus pais, contei que não era mais virgem. Nesse momento, minha mãe enlouqueceu e me ofendeu de todas as formas possíveis e determinou que eu fosse viver a minha vida longe da minha família, longe da minha casa e longe da minha cidade, pois eu era a vergonha da família. Naquele momento, eu recebi uma sentença. E o pior foi que nem tive a oportunidade de me defender. Ninguém quis me ouvir. Saí de casa sem dinheiro e sem saber para onde ir. Eu não tive escolha. Depois disso, minha vida virou uma bagunça. Me tornei uma prostituta e ainda conheci o mundo das drogas e das bebidas. Envolvi com o espiritismo e vivi tudo isso com muita intensidade. Isso acabava comigo. Eram dias horríveis, de muito sofrimento. Muitas vezes eu senti falta de casa e sabia que não podia mais voltar. Por essa razão, queridos, percebemos a importância de se ter um lar estruturado emocionalmente. De certa forma, eu tinha um lar estruturado fisicamente, mas emocionalmente eu não tinha. Era tudo muito abalado. E tudo nos incentiva a ser mais comunicativos com nossos filhos, entender o que está acontecendo, se está tudo bem, e também ouvir o que seu filho tem a dizer. Ser parceiro, ou seja, dar atenção e analisar também os seus comportamentos. Nem sempre devemos simplesmente fechar os nossos olhos e não preocupar com o que acontece na vida deles. Ser presente faz toda a diferença e com certeza influencia muito no caminhar da vida e no futuro em que ele pode ter. Uma comunicação afetiva e ser amigo dos nossos filhos faz bem para nós mesmos. E comigo talvez tenha faltado esse cuidado. Naquela época era tudo muito difícil, a comunicação afetiva era diferente dos tempos de hoje. Antigamente os pais eram muito ríspidos e não tinha comunicação com os filhos. O que os pais falavam, nós fazíamos. Não tínhamos muita liberdade para falar ou expor nosso ponto de vista das coisas. Acabavam que nunca explicavam para nós o porquê não podia. Era só a palavra deles e ponto final. E se houvesse questionamento, ou eram duros conosco ou nos batiam. Ao mesmo tempo, precisamos entender que a forma como eles agiam eram por também terem sido criados daquela forma. São atitudes culturais e que, muito provavelmente, também passavam por isso com os pais no passado. Foram ensinados daquela forma e, pela lógica, os pais tendem a repetir com os filhos aquilo que recebeu. É onde precisamos tentar mudar essa cultura para os mais novos. Todos nós sabemos o quanto a presença de um pai é importante em nossas vidas. Então, se você tem mais tempo com seu filho, aproveite. Saiam juntos, façam o máximo para ter seu filho como um amigo e conversem sobre tudo,
sobre suas fraquezas, o que lhe entristece, o que te faz feliz e diversas outras coisas que te façam um pai presente. Por conviver sempre com minha mãe, na maior parte do tempo, nós não tínhamos muito tempo de lazer. Tínhamos que trabalhar e quase sempre em casa. E na maioria das vezes ela não tinha paciência comigo. Isso sempre fez com que fôssemos uma família com uma estrutura emocional abalada. É nesse ponto que entra o aspecto da validação emocional, que é se colocar no lugar do outro, perceber que ele não está bem e se propor ajudar, entender os seus sentimentos e por aí descobrir a verdade. E talvez tenha faltado isso para minha família. Não procuraram entender a minha versão, nem muito menos saber o que eu sentia. Lembrando que fatos simples como esses, por incrível que pareça, muda a vida das pessoas, como mudou a minha. Faz todo sentido falar sobre estrutura emocional, porque diz respeito a vivermos de forma harmoniosa, de forma com que nossos pensamentos e sentimentos, nossos valores e nossas emoções estejam trabalhando sempre juntos. É como se fosse uma engrenagem, e assim deve ser a família, todos alinhados e fazendo com que essa engrenagem continue girando de forma conjunta. Talvez você esteja pensando aí do outro lado, mas como eu faço para ser bem estruturado emocionalmente? Eu espero realmente te ajudar com essas respostas. A primeira delas é analisar o nosso próprio comportamento, saber realmente quem nós somos, saber dominar nossas emoções, como também aumentar a nossa autoconfiança sem ter medo de expressar e aprender a desenvolver o sentimento de empatia. Essas são as formas simples que podem ajudar você a ter uma estrutura emocional legal. As famílias são fontes de carinho, cuidado, são aquelas que se apoiam e colaboram para o bem-estar uns dos outros. Este foi apenas o primeiro episódio do Madame de Cristo. Convido você a permanecer comigo. No próximo episódio, contarei o quanto fui refém do medo, o início da minha vida no garimpo, meu envolvimento no mundo das drogas e chegar à beira da morte. Aguardo você.